Então, por onde começar? Eu me chamo Peter Areis Minas, eu tenho 30 anos de idade e começando a iniciar a jornada dos 30, nossa, começamos bem, hein? Bom, esse é o primeiro vídeo do canal e eu não vou me importar muito com o que vai ser dito aqui, porque vai ser meio que um vídeo inicial, né? E certas coisas que eu falar aqui soarão como um desabafo. E eu tô começando esse canal, na verdade eu nem sei o que eu vou colocar aqui, né? Mas eu pretendo trazer vídeos, se não todo dia, mas pelo menos toda semana, falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha profissão. Eu sou advogado, né? Apesar de não parecer, né? Mas eu sou advogado. Trazer uma reflexão, algum pensamento, enfim, qualquer coisa que venha a ser positiva, né? Venha a trazer algum crescimento, enfim, que faça você pensar. Os cenários serão aleatórios, né? Tipo, agora eu tô gravando na varanda de casa, né? Na verdade, da casa dos meus pais, porque eu moro com eles. E por causa disso vocês vão escutar cachorro latindo, porque aqui tem 2 cachorros, né? O Zupino e a Zoe. Vai escutar barulho de obra, enfim, tá? O que eu quero trazer é justamente isso. A realidade, sem filtro, sem rodeio. Então, não esperem vídeos editados, não esperem superproduções, enfim, vai ser um pouco do meu dia a dia. E como primeiro vídeo, queria fazer essa breve apresentação e também falar um pouquinho sobre o que eu sinto, o que eu venho percebendo, o que está acontecendo comigo agora que eu entrei na casa dos 30. Eu sempre costumava ouvir, quando chegar aos 30 você vai ver o que é bom, né? Já escutei muito, acredito que você também, sobre a crise dos 30, mas também tem a crise dos 20, a crise dos 40, enfim, agora estou na casa dos 30 e o negócio é a crise dos 30, tá? Eu não sei vocês, mas eu, quando fiz 30 anos, em maio do ano passado, ou seja, estou há um mês aí de completar 31, eu venho fazendo um balanço da minha vida e muita coisa que eu esperava que acontecesse, na verdade, não aconteceu. Por decisões minhas também, não vou aqui passar pano para mim mesmo, cometi muitos erros. Esse que está latindo agora é o Supino. Mas também por decisões de outros e como eu reagi às coisas externas que aconteceram comigo. Eu não sei se meu cachorro vai deixar eu falar. É a realidade. E se eu tiver que escolher um horário para gravar vídeo, vai ser complicado, né? Porque toda vez que alguém passar na rua vai ser isso, toda vez que... E sempre passa gente aqui na rua, então... Cachorro velho
cachorro velho é teimoso, gente. Você vê que eu não tenho moral nem com meus cachorros. Que girar em outras áreas da minha vida. Voltando ao assunto, tentando voltar ao assunto. Tentando voltar ao assunto. Quando a gente é mais novo, na casa dos 20, por aí, a gente, muitas pessoas da minha geração pensaram que quando chegassem aos 30, iriam ter as suas vidas bem, né? Estariam bem de vida, seja lá o que isso quer dizer, mas estariam bem financeiramente, teriam casa, dinheiro, carro, estariam bem emocionalmente, né? Teriam aí as suas mulheres, os seus maridos, enfim, estariam praticando bastante, se é que vocês me entendem, eu não posso falar abertamente aqui, teriam seus filhos, enfim, né? Mas a realidade, o cenário atual, principalmente se está falando de Brasil, né, mostrou justamente o contrário. Nós vemos pessoas na casa dos 30 como eu, tristes, depressivas, ansiosas. Agora quem latiu foi a Zoe, né? E ela vai latir, latir, latir até cansar. Mas voltando ao assunto, nós vemos uma geração aí de jovens de 30 anos, né, 30 a mais, vamos colocar assim, cada vez mais triste, cada vez mais ansiosa, cada vez mais deprimida. E eu tô nesse bolo, né? Eu sou um deles. Eu vejo a minha vida para trás e vem sentimentos depressivos, porque eu fico pensando nos erros que eu cometi, em como a minha vida poderia estar muito diferente. E isso traz consigo também a ansiedade, porque eu fico assim, caramba, e agora? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser de mim agora? Eu com 30 anos, morando na casa dos meus pais, sem dinheiro, com dívidas, sem mulher, não tendo nenhum fio de esperança de que a coisa vai mudar. E eu não tenho resposta para isso. Se você está passando pelo que eu estou passando, eu não tenho resposta pronta para te dar. E isso é muito triste, porque a gente é ensinado desde jovem, principalmente quem é cristão, assim como eu, ou que nasceu em berço cristão, que a gente tem que ter fé, que a gente tem que ter esperança, que a gente tem que ser um canal de esperança para as pessoas. E eu me vejo nessa situação e eu fico, caramba, minha situação não tá boa. Eu vou falar o que para a pessoa? Eu me sinto uma fraude, sabe? E é muito ruim, sabe? Tô entrando nos 30, nessa crise dos 30, e o que eu tento fazer é viver um dia de cada vez, para não ficar ansioso, não ficar olhando muito para o passado, para não ficar remoendo e cair em depressão, porque com a depressão vem tudo, né? É uma porta de entrada, inclusive, para vícios. E eu tenho meus vícios também. Vou falar um pouquinho sobre isso num outro vídeo. Mas eu quero crer que
a casa dos 30 não é o fim, é o começo, tá? Dizem por aí que os 40 são os novos 20, então, se os 40 são os novos 20, que dirá os 30, né? São os novos 15. Então, a vida de muita gente está começando agora. E eu quero crer que a minha vida também esteja começando agora, tá? Mas mesmo assim, é difícil, complicado, tá? Eu vejo a minha geração cada vez mais triste, cada vez mais deprimida, cada vez mais doente, cada vez mais ansiosa, cada vez olhando só para si, esquecendo do outro, né? E eu não vejo expectativa de melhora não, cara. Pelo contrário, eu acho que a tendência é piorar. Mas aí, entrar em detalhes da minha vida, tá? Isso é uma coisa que eu vou evitar ao máximo de fazer, tá? Vou falar sim, algumas coisas pontuais, mas que sejam para te ajudar, tá? Esse é o propósito desse canal. Primeiro, ganhar dinheiro, né? Porque eu quero usar esse canal também para ganhar dinheiro. Se for para falar da minha vida, se for para falar da minha vida, das minhas experiências, que pelo menos me tragam algum retorno financeiro. Eu não vou fazer isso de graça, não. E segundo, para que a gente crie uma certa comunidade, né? A gente cria uma comunidade aí de pessoas que não estão bem, não estão satisfeitas, mas que querem evoluir, sabe? Querem crescer, querem ter esperança de dias melhores, apesar de que a longo prazo acredito que a coisa tende a piorar, mas pelo menos no curto prazo que melhore, né? Melhore um pouquinho, sabe? E é isso, tá? Essa vai ser a pegada do canal. Como eu falei, não vai ter edição, ou se tiver edição, vai ser muito pouca edição, tá? Porque eu quero trazer isso aqui, a realidade, entende? Sem filtro, sem maquiagem, com cabelo todo ruim, né? Tá um calor do caramba aqui no Rio de Janeiro, então tô até suando aqui, sovaco de pizza, né? Enfim, essa é a realidade, tá? Parei um pouquinho para gravar esse vídeo, agora eu vou trabalhar, arrumar as coisas aqui para trabalhar, começar o dia de trabalho de hoje. E é isso, gente, é isso. Aí uma próxima reflexão que eu tiver, eu trago aqui para vocês, tá? É isso.